E que tal começar o ano em grande estilo? A minha convidada de hoje nasceu em Marabá e começou a trabalhar desde cedo, aos 15 anos de idade. Mudou-se para Belém por conta da transferência do trabalho de seu pai. O que era para ser um trabalho temporário, a fez mergulhar de cabeça no mundo do consignado. Comigo aqui nos estúdios da fábrica, a dona e proprietária dessa cadeira, host titular do Pode Realizar, sócia diretora na fábrica de negócios e CEO da Realizar Fintech, a empreendedora e atleta Krishna Silva. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Melhor Marketing. Acho que o prazer é meu, né? Estar sentada aqui de host. Hoje eu sou convidada, compartilhar um pouquinho da minha história com todo mundo, né? Com vocês. Eu sempre gosto de começar falando sobre a trajetória, né? Porque assim, muita gente acaba vendo só a ponta do iceberg, mas não conhece a trajetória das pessoas e muitas vezes acaba até julgando, né? E aí, como eu citei na abertura desse podcast, você começou a trabalhar desde muito cedo fazendo diárias. O que te motivou a começar a trabalhar bem cedo? Na época nós morávamos em Marabá, né, que sou natural de Marabá. E, assim, não vou dizer que nós tivemos uma infância difícil, mas na época a gente precisava de recurso e teve uma vizinha que se mudou pro lado da nossa casa e ela precisava de uma pessoa para trabalhar na casa dela. E aí foi que ela me ofereceu. Ela disse: Cris, você não quer vir aqui em casa para você fazer o básico para mim? Que era lavar louça, lavar banheiro todo dia, umas coisas básicas de casa. Eu pago de 10 a 20 reais para você. Nossa, para mim aquilo na época era muito dinheiro. Eu disse: tá, tudo bem. E aí eu comecei a trabalhar com ela, cheguei a trabalhar em torno de, eu acho que uns 2 meses. E coincidiu na mesma época do meu pai pedir transferência, que o meu pai, ele é militar. E aí ele pediu transferência do Exército. Quando ele pediu a primeira vez, ele pediu para o Acre, só que nos 45 do segundo tempo ele decidiu mudar para Belém por conta de todos os familiares que moravam aqui. E aí foi que ele conseguiu a transferência e nós viemos embora para Belém. Aí quando nós chegamos aqui, eu fiquei só estudando. Quando eu completei meus 18 anos, eu fiz o meu primeiro concurso. Meu primeiro emprego, depois de maior de idade, foi um concurso do IBGE, que eu trabalhei como recenseadora. E, nossa, assim, foi uma experiência incrível, cara. Passei por tanta coisa. Trabalhei por 3 meses como recenseadora. E após a experiência de recenseadora, eu comecei a trabalhar no caixa de supermercado. E aí, já na época, eu já não estava mais estudando. Eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga. Na verdade, a minha folga era uma vez no mês, na segunda-feira. E quando chegou um certo período, a minha patroa mudou minha folga para terça-feira, justamente para eu não ter aquela coisa de ter a folga de domingo à tarde e a segunda de manhã. Meu Deus! Aí ela mudou para uma terça-feira a minha folga. Eu folgava uma vez no mês e quando eu tinha que sair, às vezes. Quando eu saía, às vezes eu já saía, chegava em casa, tomava banho para ir trabalhar de novo, ou seja, não tinha vida. E aí chegou, depois de 1 ano e 7 meses, eu falei pro meu pai, olha, pai, não quero mais. Eu quero voltar para Marabá de novo. E depois de 1 ano e 7 meses, eu pedi demissão desse meu emprego, que na verdade eu comecei como caixa, depois eu já tomava conta de tudo. Eu fazia abertura, fazia fechamento, fazia compra, eu conferia mercadoria, cuidava dos funcionários. E eu falei, pai, eu vou pedir para sair e o dinheiro que eu pegar de lá, eu vou pagar um cursinho. Aí ele disse, tudo bem. E assim eu fiz vestibular na época, como eu queria voltar para Marabá, eu me inscrevi para o curso de Engenharia de Minas na época, mas na verdade eu queria fazer Direito, só que eu odiava ler na época. Para mim era um saco ter que sentar para eu ler assim. Eu disse, não adianta eu me matricular num curso que eu sei que eu não vou conseguir, digo assim, fazer, porque eu não suporto ler. E desde muito pequenininha eu tinha aquele sonho de, mãe, eu quero me vestir igual aquelas mulheres que elas se vestiam todas sociais, com blazer, com calça. Meu sonho era esse. Eu disse, não, então assim, para eu conseguir ir embora, eu tenho que fazer Engenharia de Minas. Fiz por hobby, porque eu queria ir embora para Marabá, e na época o curso lá estava muito em alta.
Não passei por 10 pontos. E aí foi que meu pai virou pra mim e falou assim: ah, você tá querendo ir embora? Eu disse sim, quero voltar pra lá. Ele disse: então eu tenho uma solução pra você. Como ele também era corretor de consignado, é o que ele falou: olha, eu vou pedir pra uma amiga pra você estagiar lá por um mês. Você vai aprender todo o processo de concessão de consignado. Você volta pra Marabá, mora na casa do seu padrinho e eu abro um escritório pra você. Eu disse, tudo bem. E assim nós fizemos. Eu entrei lá na empresa. A intenção era ficar por um mês. Só que coincidiu de uma das moças que estavam lá tirar licença maternidade. E foi certinho nos meus 30 dias. E aí o meu gerente, na época, ele virou para mim e falou assim: minha filha, o que é que você faz da vida? Você já tem um segundo grau? Eu falei, já, São Paulo, eu já tenho meu segundo grau. Aí ele disse, e aí, eu tô precisando de uma pessoa, tu acha que tu garante ficar? Eu disse, garanto. Mesmo não sabendo, sim, quase nada, né? Eu disse, não, garanto, eu fico sim. E aí foi que ele levou pra dona da empresa, ela disse, olha, ela vai ficar só os 3 meses. A Adriele voltar, ela sai. Tudo bem. Só que nesses 3 meses, a moça acabou voltando da licença dela, ela foi para outra filial. E eu fiquei no lugar dela. E daí se passaram 9 anos na empresa. 9 anos. 9 anos. Fiquei 1 ano como estagiária. Depois eu fui contratada. Passei por atendimento do balcão. Do balcão, eu passei por atendimento de corretor. Gente, eu fiz a jornada completa. Fui para a parte de formalização do contrato. Depois me mandaram para dar treinamento em uma empresa. Foi na época que surgiu a venda funada do consignado, do cartão consignado. Passei 30 dias em uma empresa de fora, que seria as minhas férias. Quando eu retornei das minhas férias, eu assumi o setor de telemarketing. E aí foi que tivemos uma baixa de funcionários, acabamos fechando o telemarketing e eu assumi a parte de gestão, que era a parte de produção, que é onde nós atendíamos os corretores lá da empresa. E essa minha jornada lá durou 9 anos. Mas, assim, lá eu digo que foi a minha virada de chave. Porque quando eu comecei a trabalhar lá, com 6 meses, meu gerente ele falava para mim, Cris, se você não voltar a estudar, eu vou lhe demitir. Ele falava sério para mim. Aí eu falava, não, São Paulo, calma, que no próximo semestre eu vou me matricular. Aí ele esperou o próximo semestre. Disse, Cris, você se matriculou? Eu disse, eu tô me matriculando, São Paulo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tô fazendo cursinho, não tô fazendo nada. É o que eu fiz. Como eu tinha minha nota do Enem, eu disse, vai ser o jeito. Aí eu peguei na época, utilizei a minha nota do Enem para conseguir o FIES. E eu fiz pela Maurício de Nassau. E eu consegui uma bolsa do FIES 100%. Foi quando eu comecei a cursar contabilidade. Aí entrei na faculdade justamente por ele estar insistindo. Ele brigava muito com a gente, falava, minha filha, você tem que estudar, porque você não sabe o futuro. Você sabe que as coisas são incertas no nosso mercado, porque o mercado de consignado ele é muito volátil. Hoje tu tá rindo, amanhã tu tá chorando. Tu acorda, tu dorme muito bem e quando tu acorda o mercado já tá de ponta cabeça. E aí eu me formei, pós-graduei também, tudo por lá, por incentivo dele. Eu digo assim que se hoje eu tenho uma profissão, foi graças a ele, porque ele foi uma pessoa que acreditou em mim desde o início. Mesmo quando as pessoas de dentro, as mais antigas, não acreditavam, ele sempre acreditou nos funcionários dele, nas funcionárias dele. Ele sempre foi um paizão, assim, pra gente. E daí, depois de 9 anos, foi quando teve a última crise do consignado, eu acabei sendo demitida, fiquei à disposição do mercado. Mas, assim, eu digo que quando você trabalha bem, você constrói boas relações, a jornada não fica tão difícil para você. E depois de um mês, eu fui demitida em janeiro. Quando foi em fevereiro, uma pessoa que eu nunca imaginei na minha vida que mandaria mensagem para mim de uma promotora, ela mandou mensagem para mim. Ela falou, Cris, você tá trabalhando? Eu disse, mas eu tô em casa por conta própria. Ela disse, mas tu quer voltar pro ramo? Eu disse, quero. E aí foi que ela me indicou para uma filial de consignado, que é de Minas Gerais, onde eu trabalhei por 1 ano. E depois de um tempo, acho que por não achar que eu iria produzir mais,
por insatisfação em algumas questões, eu acabei pedindo demissão. E daí eu digo assim que foi muito... a experiência foi muito essencial, porque quando eu trabalhei na outra empresa por 9 anos, eu tinha experiência de banco, eu tinha experiência de trabalhar com corretor, não tinha experiência de trabalhar direto com o público, de saber como é que funcionava mesmo ali o processo de vendas. E aí, quando eu fui para essa franquia, eu já peguei toda essa parte de trabalhar direto com o promotor, de trabalhar direto com o público, de estar ali gerenciando um time de vendas, de fazer a rotina do dia a dia. E eu digo que tudo na nossa vida vem na hora certa. Porque quando eu saí de lá, a minha patroa, ela perguntou: Cris, você não quer trabalhar por conta própria? Eu disse: não quero. E aí coincidiu de eu ir para outra empresa, adquirir experiência. Eu disse: não, eu acho que agora é a hora. E aí foi quando eu pedi demissão e abrimos a Realizar, na verdade. Mas tudo isso em Marabá? Não, já em Belém. Já em Belém. Quando eu vim de Marabá, eu estava com 15 anos. Tá. E teve algum motivo especial por teres escolhido a contabilidade? Assim, eu pensei, como eu tinha o sonho de infância de me vestir toda socialzinha, eu falei, cara, eu tenho 2 ramos. Ou eu vou para a área de administração, lá vai eu fazer briga pessoal de administração. Tinha os 2 cursos, ou eu fazia ADM ou eu fazia contábeis. Eu olhei em relação a oportunidade, digamos assim, de empregabilidade. Eu disse, se eu fizer contabilidade, eu vou ter um leque maior para eu conseguir atuar. E aí foi que eu fui para contabilidade, acabei me identificando no decorrer do curso, só que mesmo tendo gostado do curso, não atuei na área. Sempre já vim aí no ramo financeiro, vou fazer acho que 11 anos de mercado já. Tá. E assim, essas experiências que você compartilhou conosco, desde a diária, a parte de ser estagiária, recenseadora do IBGE, todas essas experiências, de que maneira elas se somam para que hoje tu tenhas a experiência e ocupe um cargo de liderar uma empresa, liderar uma fintech? Como todo esse, digamos assim, esse arcabouço te ajudou a construir essa experiência? É assim, eu digo que para você chegar a um determinado lugar tem que ter a experiência dos outros níveis, né? Não estou menosprezando nenhuma profissão, mas assim, quando eu trabalhei como diária, era uma necessidade para mim, porque assim as pessoas elas acham assim, fulano é filho de militar, militar tem dinheiro. Gente, enganam-se. Nós, quando morávamos em Marabá ainda, nós chegamos no Natal que nós não tínhamos o que comer. Meu pai, as paredes dos nossos quartos eram descompensados. Chegou um Natal que meu pai ele estava debruçado na janela e nós estávamos em casa porque meu pai não tinha dinheiro para a gente fazer uma ceia. E aí a nossa ceia foi o resto de comida que tinha na geladeira. Como assim, lá em Marabá, os amigos deles caçavam muito. Então, o meu pai ele comprava muita caça, né? E era o que a gente tinha na geladeira. E nesse Natal, a gente ficou assim. Então, assim, eu falo, cara, eu acho que não custa nada eu colocar, como é que posso dizer, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. O meu pai, ele sempre falou assim, minha filha, se você tiver que depender de homem, dependa de mim. Então, ele me colocou para trabalhar muito cedo. Eu digo assim, muito cedo dos meus 18 anos, né? Logo quando eu completei 18 anos. Justamente para a gente ter essa independência financeira. Mas eu digo que, assim, quando eu trabalhei como dona de casa, eu já consegui adquirir uma responsabilidade meio nova. Tipo aquela coisa, eu vou trabalhar para eu ter um dinheiro. Eu já cheguei na época da escola, a gente saía e nós íamos andando. E uma vez nós paramos, lembro até hoje, nós paramos em uma loja de calçado e eu falei assim, aí meus amigos estavam vendo sapatos, eu falei, olha, legal esse sapato, eu vou comprar. Aí meu amigo falava assim, a Cris falando vai comprar sapato, ela nunca tem dinheiro para nada. Então são coisas que tu acaba escutando e tu fala, eu preciso mudar isso. E aí foi que eu fiz
Eu fiz o concurso. No concurso também eu aprendi já a lidar, nem digo com perigo, assim, né? Mas com adrenalina. Quando eu fiz, como eu fui recenseadora, cara, eu peguei carreira de cachorro na rua. Eu pedi um copo com água para uma cliente, ela me deu soro caseiro. Meu Deus. Eu fiquei presa dentro da casa de um ladrão porque ele pensava que eu era algum policial. Então, assim, e porque assim, os bairros, porque como é que funcionava? Quando você trabalha como recenseadora, você recebe por produção e lote fechado. Então, o que eu fiz? Eu disse, não, eu vou pegar o lote perto de casa, que na época eu morava na Pratinha ainda, e eu vou fazer os lotes daqui, porque para mim é mais prático, até para questão de deslocamento, as pessoas eu conheço. E assim eu fiz, só que eu peguei alguns lotes que eu tinha que entrar lá mesmo, assim, eu tinha horário para entrar e tinha horário para sair. E aí eu lembro nesse dia que eu cheguei, o cara perguntou se eu queria alguma coisa, aí eu me apresentei, e aí ele pediu para eu entrar, ele disse, não, você pode entrar. Aí depois ele pegou o meu aparelho, perguntou o que eu estava fazendo, até eu explicar para ele que eu era recenseadora, eu fiquei quase 30 minutos lá dentro, mas graças a Deus, assim, que não aconteceu nada. E quando eu vim para a área do consignado, eu digo que eu aprendi a ser muito resiliente, justamente pelo mercado ser muito volátil, né? Hoje o mercado está muito bom, amanhã como eu disse anteriormente, no outro dia nem tanto. Tem dia que tu tá vendo que tu tem proposta assim, cara, a bater na canela, e tem dia que tu tá procurando ali, cara, eu preciso vender. E nessa minha jornada, justamente lá na Esteves, nós tivemos um líder que mesmo nas dificuldades, quando a gente está trabalhando no convênio, olha, o INSS não está dando, ele diz, a gente não tem INSS, mas nós temos Forças Armadas. E a gente sempre trabalhou com muito papel, ele sempre falava assim, minha filha, papel é dinheiro. Então, quando, digamos, o INSS ele não estava dando dinheiro, mas Forças Armadas estava dando. Então, a gente pegava aquele papel ali, a gente sentava, espremia e ia atrás e sempre estava procurando dar um jeito de trazer venda para a empresa. Porque, querendo ou não, se a gente não conseguisse vender, a gente não ia ter o nosso salário, né? E daí eu vim para outra empresa, que eu trabalhei por um ano, e lá, eu digo que lá também foi uma das maiores escolas para mim, em questão de relacionamento, em questão de vivenciar o ambiente, em questão de lidar com pessoas. Porque eu cheguei em uma fase que eu já não estava mais trabalhando por satisfação, eu estava trabalhando por obrigação, porque eu precisava daquele dinheiro. Então, quando tu começa a trabalhar por obrigação, tu não rende, tu levanta, tu já fala, cara, eu vou ter que ir para aquele lugar de novo. E por tudo que eu vivenciei em questão de sociedade também, que eu trouxe alguma experiência de ver a relação dos sócios de lá, eu disse, cara, eu acho que isso não é certo. Eu acho que isso não está dentro dos valores. Porque eu vejo assim, se você é sócio, na PS tem 2 sócios. Eu acredito que quando você tem uma relação de sociedade, você tem que emanar a mesma quantidade de energia para as 2 sociedades. Tendo que dar 50 para um, 50 para outro. Eu não posso dar 60 para um, 40 para outro, porque se vocês são um negócio só, eu acredito que não funcionam assim. E questão de valores também. Se você não tiver os mesmos valores... E aí acabou que era assim... Primeiro que quando cheguei, era um ambiente que todo mundo só falava gritando, todo mundo... Os funcionários não podia... encostar no outro, e aí aquilo, e como eu, por 9 anos, eu fui acostumada, apesar de trabalhar numa empresa familiar, a gente tinha um bom relacionamento, a gente, não digo sim doutrinada, mas nós fomos ensinada a trabalhar num ambiente, eu digo assim, tranquilo, mesmo com todas as dificuldades, então não estava acostumada a trabalhar no grito, não estava acostumada a trabalhar naquele coisa de estresse, no barulho. E foi uma das coisas foi uma das experiências que eu trouxe, até em questão de relacionamento com pessoas também. Eu trouxe para quando nós fundamos a realizar essas experiências. E em que momento, qual o cenário? Você já adiantou um pouco para a gente, né, esse mas eu digo assim, em que momento que houve esse start, disse assim, não, eu vou sair daqui e
vou empreender, vou abrir a realizar. Como foi esse contexto? Como eu falei, né? Chegou uma hora que eu já não estava me sentindo bem, inconformada também, porque aquela coisa, cara, tô muito... eu sei que você tem uma relação de empregado e empregador, mas a partir do momento que chega aquela hora que a pessoa te trata como se tu fosse... Cara, tu é pago para isso e pronto, e acabou, e não tem, às vezes, aquele mínimo respeito contigo, em questão de ambiente, em questão de relacionamento com teus funcionários, e quando tu tenta... Porque, assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito nessa jornada, é que o teu negócio ele depende de pessoas. Tu não constrói nada sozinha. E aí as pessoas não têm aquela empatia de chegar assim pra ti, tem uma vez chegou e falou assim pra mim, você tem que entender que você é gerente, você não pode se igualar aos funcionários, mas aquela coisa, se eu não sentar com o meu funcionário e entender quais são as dores dele, como é que eu vou conseguir converter a situação? Se eu não sento para conversar, se eu tiver aquela barreira, como é que eu vou resolver? E quando você vê, igual uma vez eu cheguei e falei, vai chegar uma hora quando você vai ver as coisas já acontecerem e você não vai saber por que aconteceu. Justamente por isso. Então, se eu criar uma barreira, se eu não ouvi-los, vai chegar daqui 1, 2 meses e você vai ver, vai estar só nós dois aqui dentro. E esse foi um dos motivos também que eu falei, não, acho que está na hora. Na época eu pensei em propor sociedade, né, para a pessoa também, só que aí um dos meus sócios chegou e disse, não, chama fulano e apresenta o projeto para ele e bora abrir, tu tem experiência. O bom, e as pessoas sempre falavam, Cris, por que tu não abre o teu escritório? Porque, cara, tu tem experiência de tudo. Tu veio da base, tu trabalhou em todas as fases do processo do consignado, desde lá da fase de atendimento ao cliente, eu fui para a formalização, eu fui para o telemarketing, tu trabalhou direto com a gestão dos sistemas de banco, tu veio para a gestão também de acesso à promotora, que era o que eu não tinha, que é uma coisa assim, somos totalmente diferentes, porque tu não abre o DCE? Eu acho que não custa nada, porque não adianta mais eu ficar aqui e eu sentar e não produzir o que eu tenho potencial para produzir. E foi daí que virou a chave. Eu disse, acho que dá para fazer, eu tenho potencial. Tava com medo, mas foi a vontade mesmo de criar o próprio negócio, encarar novos desafios e falar assim, eu sou capaz. Apesar que no início teve pessoas que chegou e falou assim para mim, olha, se não der certo, eu tenho uma vaga ali. Aí eu falei, virei assim para a pessoa, no meu vocabulário não existe não dar certo, já deu certo, não vai dar errado. E aí quando vocês começam a colocar o projeto para rodar, realizar fintech, ganha corpo, é um filho nascendo. Unibank da Amazônia. E aí, assim, eu pergunto, qual o diferencial? O que vocês trouxeram nessa cultura para realizar? Qual é o diferencial da realizar em relação ao mercado, às outras empresas que já existem no mercado, que dizem assim, é aqui que a gente faz a diferença? Quando nós trouxemos a realizar, uma das indagações que eu trouxe para os meninos foi, eu falei, gente, como é que as empresas do Sul estão crescendo e as empresas do Norte não crescem? Porque se você for olhar no mercado, você não tem referência de empresas do Norte. No episódio anterior, estava até conversando com as meninas, com a gerente de banco, ela disse, Cris, no Norte você não tem referência. Você tem uma empresa que era do Amazonas, que hoje está em Santarém, mas você não tem referência. Ou seja, por quê? As pessoas aqui, eles estão muito focadas em trabalhar em um produto, e sempre trabalhando na mesma direção, ou seja, no efeito manada, né? E aqui as pessoas, eles trabalham muito convênio INSS, é muito forte. Então, quando o convênio para, 10, 15 empresas fecham. E foi o que nós fomos fazer, nós fomos estudar o mercado lá fora, para trazer o diferencial deles, para trazer para realizar. E outra diferença que nós trazemos também, atendimento ao público. Porque hoje o mercado, ele está muito preocupado no retorno a curto prazo, quero agora. Se o teu cliente chega em algum lugar, eu estou falando porque tem vários clientes já relataram isso pra gente.
Tem cliente que chega em promotora, se libera R$ 300 para o cliente, ele não faz porque não remunera ele. Eu vim de uma empresa que foi assim. Olha, não atende porque eu não vou atender, porque não vai me dar nem R$ 2 de comissão. Então, às vezes, o cliente, ele quer sentar contigo, ele quer conversar, ele tá, eu digo assim, numa de necessidade dele. E nós tivemos vários casos que eu tive uma cliente que ela sentou comigo, liberou R$ 350. Eu sei que para mim aquilo não era rentável na hora, mas é aquela coisa, eu tô trabalhando longo prazo, que é uma visão que as pessoas ainda não têm. Eu liberei os R$ 350 para ela. Ela disse, dona Cris, muito obrigada. Esse dinheiro eu vou comprar o meu gás e pagar o meu talão de energia que estava atrasado. A mulher saiu assim maravilhada. E com isso, eu posso ter perdido aqui agora, mas eu ganhei 4 clientes para o meu aumento de salário. Que a gente sabe que quando vai fazer aumento de salário, não é valor de proposta, é volume de produção, né? Devido aos valores a liberar ser menores. E as pessoas não têm essa visão, e não tem a visão também de não ser monoprodutos. Trabalham só um convênio, sendo que a gente tem vários governos, várias prefeituras, a gente tem forças armadas para trabalhar, que é quase que as pessoas não fazem. Então a gente trouxe esse diferencial. Bora trazer um curso de formação para o Norte, bora trazer um modelo de fintech para cá, bora trazer o Pode Realizar, que a gente, um podcast na área do consignado que não tem. E a gente teve vários retornos assim muito bons, principalmente de gerentes de banco. Nosso primeiro podcast, que eu trouxe a gerente da Credit For You, o diretor do Daicoval me mandou as perguntas. Olha só. Tivemos retorno da gerente do Bradesco elogiando, olha, eu acredito que o projeto de vocês vai dar muito bom, porque no Norte nós não temos referência. O Norte, ele não tem uma representatividade no consignado. Então, eu acredito que esse seja o nosso diferencial. Ser curioso para trazer as novidades para o mercado e tentar, não digo nem se igualar, mas a gente trabalhar da mesma forma que o Sul trabalha, porque potencial nós temos. Nós somos uma das regiões de mais potenciais, eu digo assim, até de concessão de crédito para o ramo de INSS, mas o que acontece? Nós estamos num lado do país que é menos desenvolvido. E com isso, às vezes o acesso ao nosso cliente ele é mais dificultoso. Mas é lá no difícil que tá para te fazer o dinheiro. E o que é que as pessoas não querem? As pessoas estão lá, na mesa dela, sentada no balcão, esperando o cliente vir até ela. Eu tive relato do meu gerente geral de uma promotora que ele disse, Cris, quando veio o BPC Loas, eu tive um corretor que ele fez 60 mil de comissão em 2 semanas. Mas ele estava onde? Lá no interior, lá no meio do mato, onde ninguém queria ir. E esse eu digo que é a chave do negócio. Porque o fácil todo mundo quer, mas o difícil ninguém quer. E é justamente o que faz a diferença no teu mercado. A gente vê que nós temos 6 meses de mercado e vieram me perguntar, Cris, vocês são Não, de onde é essa franquia de vocês? Eu falei, a nossa franquia ela é genuinamente belenense, paraense da Amazônia. A franquia é nossa marca, nós registramos. Aí ele disse, eu disse, para ver assim que a gente tem uma certa visibilidade no mercado, mesmo em curto espaço de tempo no mercado. E assim, esse potencial de expansão, né, na região norte, que meio que motivou vocês também a trazer uma nova experiência. Aí eu, óbvio, assisti os outros episódios do Pode Realizar e uma coisa me chamou a atenção na fala de vocês, que era justamente sobre o crédito consciente. É, isso né? mesmo. Que aí quando você fala dessa relação que a gente pode falar, uma relação de empatia com quem procura vocês, de que maneira se encaixa nesse conceito do crédito consciente, uma vez que vocês não estão ali, pelo que eu entendi, só pelo volume ou pela quantidade de valor liberado, mas tem todo um porquê, né, por trás disso. De que maneira é essa relação? Na verdade, sempre vai existir aquela dualidade no nosso mercado, né? Porque se eu chego e falo assim, eu trabalho crédito consciente, a pessoa vai falar assim, como tu trabalha crédito consciente se tu tá endividando o teu cliente? Eu acho que depende muito de onde tu tá olhando, né? Eu digo assim, do lado que tu estás olhando. Quando eu empresto o dinheiro pro meu cliente, tem clientes e clientes também, né? Tu sabe que tem cliente que vai pegar o crédito para ele
fazer alguma coisa, construir alguma coisa. Eu já tive clientes que pegou empréstimo para abrir seu próprio negócio, para construir sua casa. Na época do BPC Loas, o que aconteceu muito, os nossos clientes, grande parte, pegaram dinheiro para comprar uma cadeira de roda para o filho que era deficiente, para comprar uma cama adequada, para comprar um terreno para construir a casa. E quando a gente traz, até em relação ao FGTS, a pessoa fala assim, e você tá falando pro teu cliente pegar um dinheiro que ele tá guardado e tu vai emprestar para ele. Eu falei, não, gente, eu não tô emprestando um dinheiro para ele. E eu não tô nem fazendo uma dívida para ele. O meu cliente, que ele tem um saldo de FGTS, é um dinheiro que ele tem guardado. Ele está apenas antecipando o dinheiro que ele tem guardado. Ele não está adquirindo dívida. Todo ano, quando chegar, como funciona pelo saque aniversário, né? Todo ano, quando chegar a data de aniversário, o banco vai lá e debita o valor da parcela dele, mas ele não tem dívida com o banco. Ele só está antecipando o valor que ele tem lá. Então, a gente sempre procura trabalhar nessa linha com o nosso cliente. Mas, como eu volto a dizer, a gente sabe que nem todo cliente é assim. Tem cliente que chega comigo, olha, dona Cris, vê se tem o valor do saldo do FGTS que eu preciso ir para Mosqueira esse final de semana. E tá tudo bem. Eu vou lá, faço o empréstimo dele, ele vai para Mosqueiro e tá tudo bem. Cada um, eu digo assim, usa o dinheiro da forma que cabe a si. Mas a gente sempre procura instruir o nosso cliente. Sempre trazendo as melhores condições para ele. Sempre explicando o produto, explicando como é que funciona cada produto. O que aconteceu muito lá atrás. Quando veio o cartão consignado. O cartão consignado, como é que funciona? Ele tem parte da margem dele destinada para saque e parte da margem destinada para compra. Só que, né, as pessoas queriam vender a qualquer custo, eles não falavam que era um cartão de crédito, eles falavam que era um empréstimo consignado. E aí, quando se passava o período lá para chegar o plástico para o cliente, aí o cliente ia contestar com o banco, olha, eu não pedi esse cartão. Aí até tu explicar para o cliente, às vezes o cliente chegava na promotora e disse, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso. A senhora fez o empréstimo, falaram que era consignado, mas na verdade era um cartão consignado, onde a senhora sacou um valor e ia chegar o cartão para a senhora. Então, nós temos essa certa forma no mercado. Porque, como eu volto a dizer, a maioria, não estou generalizando, mas algumas pessoas estão preocupadas em vender e não explicar para o cliente o produto que ele está vendendo para o cliente. Ele quer vender naquela hora. Depois que vem um desconto, eu já vendi, depois ele se vira para pagar o empréstimo dele. Então, de uma certa forma, a gente acaba tendo uma imagem meio que, eu digo assim, manchada no mercado por conta disso. Era isso que eu ia perguntar, justamente sobre esses fatores, porque a gente sabe, quando se fala de empréstimo, o senso comum fica assim, meu Deus, empréstimo, dívida, não. E aí, de que maneira, a gente já citou um pouco, né, do que acontece para que haja, de certo modo, essa mancha no setor, né, na imagem do setor, mas também de que maneira a gente consegue combater para que não caia num lugar comum, dizer, não, todo mundo que trabalha com empréstimo... Mas aí eu já penso que a desconstrução ela já vai acontecer dentro da tua empresa. Se tu não praticar as mesmas coisas que a empresa aqui lá fora está errando, então cabe a ti trazer para a tua empresa a cultura de trabalhar o crédito consciente para o teu cliente, fazer com que os teus funcionários eles dominem o produto que eles trabalham, para que eles consigam passar de forma clara para o teu cliente todas as informações também. Porque é aquela coisa, não adianta não adianta eu fazer uma venda, não adianta eu vender muito e não ter qualidade na minha venda. Porque hoje eu posso vender R$1 milhão em determinado produto, mas se eu não falei para o meu cliente, se eu não expliquei para o meu cliente, ele vai lá, ele vai abrir reclamação nos bancos, isso aí acaba baixando a qualidade da tua venda. Então, eu acho que eu digo, a tua qualidade ela tem que vir desde o teu processo, eu digo, de abordagem, dos teus leads até o fechamento. Leads que são os clientes, né, que a gente fala. Então, essa desconstrução tem que ser feita mesmo dentro da empresa, ao meu ver. Tá, e agora vamos imaginar que, por exemplo, eu queira tomar um empréstimo consignado. Ai, meu Deus. Quais são os caminhos? Quais são os caminhos? Chegar na realizar? Quais são os critérios, os principais critérios? Primeiro, a gente vai te receber muito bem.
A gente procura trazer experiência para o cliente. Então, um dos nossos sócios, ele sempre traz muito, ele pega muito bate muito nessa tecla em relação à experiência do cliente. E primeiro a gente vai identificar qual é o perfil do meu cliente. O meu cliente ele é aposentado, o meu cliente ele é trabalhador CLT, o meu cliente ele é um servidor público, ele trabalha em alguma prefeitura. Então, a partir do momento que eu identificar, o PS ele vem aqui, ele é trabalhador CLT. Então, para o meu trabalhador CLT, o produto que eu vou ter para atender ele é a antecipação do FGTS. E aí a gente vai te explicar como é que funciona. Olha, a antecipação do FGTS, ela funciona de acordo com a modalidade de saque aniversário. Você pode antecipar até hoje, tem no máximo 10 a 12 parcelas. Os descontos são feitos anualmente, a taxa de juros é essa. Você pode adiantar até 70% do valor que você tem guardado, sendo que, lógico, você paga uns juros em relação a essa antecipação, até porque o banco vai te emprestar um dinheiro. Se tu antecipa 10 parcelas, são 10 anos que tu vai te pagar. Então, o banco não vai te prestar o dinheiro para te pagar com o mesmo valor. Então, a gente procura esclarecer todas as etapas para o cliente. Assim que funciona a nossa abordagem. Tá, e falando um pouco, olhando um pouco para o setor, o que tu consegues identificar de inovações, sejam inovações que aconteceram recentemente ou inovações que se avizinham ou que se desenham, porque, como você falou, né? Você bem falou, tem um mundo de possibilidades. Muitas das vezes não é inventar a roda, né? Nem inventar a roda. O pessoal quer fazer uma coisa completamente diferente. Às vezes, só otimizar processos já gerem um retorno muito melhor do que vem sendo feito. Já otimiza muito mesmo. Na verdade, hoje o nosso ramo está indo muito para o digital. Hoje você vê promotoras de crédito. Hoje mesmo eu estava olhando no Instagram e tem uma promotora que ela tem a promotora física e ela abriu uma segunda promotora para ser totalmente digital. Então, o nosso ramo, eu creio que daqui, não sei, meu ponto de vista, mas tem pessoas que já estão se programando para ir totalmente para o digital, que vai chegar uma hora, porque assim, depende muito também do teu público. O meu público de Forças Armadas, meu público de SIAP, meu público de um Tribunal de Justiça da Vida, eu consigo atendê-lo 100% digital. Mas o meu velhinho do INSS, eu não consigo fazer isso. Ele prefere sentar na minha frente, tomar o café dele, conversar. Então, para mim atender ele é até mais prático e mais rápido a operação. Então, eles preferem vir logo, ele prefere ir na minha loja para eu atendê-lo. Mas as inovações do mercado que nós temos visto, na verdade, é muito para o ramo de tecnologia. Está vindo muitas fintechs, se abriram muitas fintechs agora, até para concessão de crédito. Algumas promotoras têm se juntado e abriram algumas fintechs para antecipação de FGTS. Eles fazem pagamentos assim em menos de 2 minutos. Então, eles estão vindo muito pesado no ramo de tecnologia também. Hoje eu estou aqui, excepcionalmente, mas eu digo assim, todos os outros episódios, eu sou o bendito fruto, né? Sempre mulheres poderosas, fortíssimas, referências nas suas áreas, nas suas empresas, com uma trajetória igualmente suada também, que tiveram diversas experiências. E eu queria saber de ti, se tu sentiu algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira por ser mulher nessa área ou não, ou se tu, eu não sofri, mas eu conheço pessoas que sofreram. Uhum. Não, assim, eu nem digo tanto por ser mulher, mas às vezes por você ser nova, então as pessoas acabam não te dando tanta credibilidade. E uma das coisas que eu senti um pouco no início foi isso. Fulana é nova, mas ela não tem nem experiência do mercado, ela não tem nome ainda no mercado. E uma coisa que me ajudou muito foi justamente ouvindo essa escola de formação que eu digo que foi a Esteves. E todas as vezes quando os meus comerciais eles chegam para me visitar, os meus gerentes comerciais, que eu digo das promotoras, meus gerentes comerciais de banco, eu falo, olha, sabe de quem eu sou formada? Sou formada pelo Paulo Clésio. Eu digo que esse nome eu sempre vou levar, em todo outro estágio da minha vida, eu vou levar esse homem na minha vida, porque foi a pessoa que acreditou em mim. Se hoje eu estou aqui,
Se hoje eu estou aqui sentando, dando, digamos, uma entrevista, né, contando a minha história, foi porque ele lá atrás ele acreditou em mim. Então, quando eu falo, olha, eu fui formada pelo Paulo Clésio, aí todo mundo, eu trabalhou na Esteves, eu disse, trabalhei. A minha base foi a Esteves. Então, a Esteves, ela tem um nome muito renomado no mercado. Então, isso trouxe credibilidade pra gente. Mas, por sinal, as pessoas já te olham assim. E como a gente já veio até com um perfil diferente também, quando as pessoas chegam lá no escritório, eles ficam olhando assim e dizem, nossa, vocês têm uma roupagem muito diferente. É igual quando eu tinha uma reunião com o Banco Master, o pessoal do Banco Master, e aí eu fui estudar o case deles, né? Eu estava vendo que, apesar de eles serem muito novos no mercado, eles têm 2 anos de não consignada. E eles não vieram no mesmo efeito da galera que já está há um tempão no mercado. Tipo, eles não vieram no INSS, que é o grande convênio que enche os olhos de todo mundo. Eles vieram justamente para as prefeituras, eles vieram para os convênios, e onde eles dominam o mercado, lá no cartão deles Crédito Sexta. Então, a gente procurou não vir no efeito manada também. Acho que acredito que por isso, a gente consegue ter esse diferencial no mercado. E, assim, não é porque é a nossa empresa, mas a gente tem recebido muito feedbacks legais. Muito mesmo. Hoje, os bancos pedem para a gente abrir os sub com eles. Se você fosse assim, eu acredito que se você não tiver uma boa imagem, boa visibilidade no mercado, um bom trabalho, o banco ele não vai chegar para você e falar assim, olha, você não quer abrir um sub comigo para você trabalhar direto comigo, ter acesso ao meu suporte, a ter um relacionamento mais próximo com o banco. Então, acredito que esse seja o diferencial. Apesar que tem pessoas que chegam e falam, fulano não vai durar tantos meses, igual aquilo que eu te falei. A pessoa chegou para mim e falou assim, olha, se não der certo, fulana está com o escritório, se você quiser, você pode ajudar a trabalhar. Então, você acaba... Aquela coisa, se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Ninguém vai acreditar naquela coisa. Tem pessoas que fingem que te apoiam no processo, mas elas não te apoiam. Elas estão ali próximas para saber o que você está fazendo, se realmente vai dar certo, para que quando for na tua primeira queda, ela chegar assim, olha, eu não falei que não ia dar certo? Uma das coisas que eu tenho aprendido muito, até questão de relação com pessoas no ramo do empreender também. Tem uma coisa que a gente ouve muito falar aqui, por mais que a pessoa não vá lá, não curta, comente, faça aquele movimento para, enfim, ajudar, né, na divulgação, no trabalho, mas ela tá de olho. As pessoas fingem que não te vê, né, na verdade, mas ela tá lá o tempo todo te acompanhando, ela não curte. E no primeiro erro ela tá lá, olha, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo, mas a fulana é teimosa, não sei o quê. E aquela coisa, se você não meter a cara, como eu digo que eu tive muita sorte quando eu entrei pro ramo, justamente por eu ter construído boas relações. E teve uma amiga que ela falou assim, Cris, cara, tá com medo? Vai com medo mesmo. Uma das tuas vantagens, tu conhece o processo, vai, se tu precisar, porque assim, no nosso ramo, a gente não tem aquele espírito de um ajudar o outro, é um espírito de competitividade. Se eu chego pro PS e falo, PS, tu pode me ensinar como é que funciona isso? Olha, tu sabe como é que eu faço para fazer tal coisa assim no CIAP? Aí o fulano não vai te falar, porque ele acha que se ele te falar, tu vai vender mais do que ele. E eu tenho essa amiga que ela fala assim, Cris, o que eu souber, eu vou te responder, porque não adianta eu guardar para mim. E aquela coisa, você não chega a lugar nenhum sozinho. Pessoas precisam de pessoas, seja qualquer ramo da vida dele. E elas, toda vez quando eu preciso, eu falo que ela é a rainha do SAP, do consignado. Eu ligo para ela, Carolzinha, como é que eu faço isso? Me dá uma luz, pelo amor de Deus, que eu já tentei de tudo. Ela fala, olha, faz assim, 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 assim. Eu acho que também uma das coisas que a gente tem que mudar no nosso ramo é isso, aprender. Não vou dizer, não existe aquela coisa, todo mundo é amigo de todo mundo. Mas tu ter aquele espírito de você se ajudar. Justamente, eu creio, para a gente ter uma representatividade melhor no mercado, na nossa região. Isso também fortalece as relações, as conexões, que a gente diz, os mais antigos dizem que a gente precisa até do capim da rua. Mas é verdade, gente. Então, isso ajuda também a construir laços, porque em algum momento pode ser a outra pessoa que está... É verdade, hoje sou eu, é aquela coisa, hoje sou eu que estou pedindo informação para ti, mas e amanhã quando tu me pedir informação para mim?
Se eu for aquela pessoa que fala assim, não me ajudou, te vira pra lá. E tá tudo bem. Assim, a Realizar, ela se identifica como uma fintech amazônica, Ou como do você Bank da bem, Amazônia. o Bank da Amazônia. E aí, óbvio, acho que assim, a Amazônia sempre atraiu os olhares do mundo inteiro, só que agora, cada vez mais, ela está no centro dos debates. Verdade. Tudo é Amazônia. E quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando só na questão de sustentabilidade, de meio ambiente, mas também cultural, artisticamente falando, moda, música, enfim. A Amazônia, ela tá... Já tem a COP30 aí na porta, né, que tá vindo pra cá. E aí a COP30 vai ser sediada aqui em Belém. E eu queria que você comentasse pra gente de que maneira você enxerga que o setor ele pode contribuir para, enfim, impulsionar a Amazônia, as pessoas, os empreendimentos da região. Quando nós trouxemos a Realizar, nós trouxemos ela tanto para concessão de crédito para a pessoa física e na nossa boutique de produtos também tem a nossa concessão de crédito para PJ, que é o nosso outro sócio que toma conta, que é o Endro. Então, para a COP30, a gente já vem se preparando justamente para vir com essa concessão de crédito para as pessoas jurídicas, para fomentar negócios. Como nós dizemos, a Realizar, ela veio para quebrar a barreira, para fomentar negócios, para realizar sonhos na Amazônia. Então, a gente vem se preparando justamente nessa linha. Não tanto para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica mesmo. Fomentar negócios locais, porque assim, a gente tem um mercado muito grande para ser explorado ainda aí, né? Quando você vai estudar modelos de fintech na Amazônia, você não tem. Se eu não me engano, não sei se era novembro agora, que ia ter um evento de fintechs aqui, alguma coisa assim do tipo. Não me recordo agora, mas se você for pesquisar, não tem. Então, a gente vem nessa simetria de fomentar mais negócios na Amazônia através das linhas de crédito. Perfeito. Tá, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, mas eu te acompanho nas redes sociais e tem uma coisa que sempre me chama a atenção, que você sempre posta. Primeiro CPF, depois CNPJ. Por que isso? Eu digo que o teu CPF ele sempre vai estar atrelado ao teu CNPJ. E eu sempre costumo postar que você é o seu maior ativo da sua empresa. Então, se você não está bem, para você cuidar do outro, você tem que estar bem. Não adianta você não consegue, tem que cuidar de si para poder cuidar do outro e dar o melhor para o seu negócio. E eu fui atleta desde de criança, assim, eu treino desde os meus 15 anos de idade. Era uma briga em casa, porque na época que eu morava em Marabá, meus 12 anos, tinha os jogos internos, às vezes eu deixava de comer para estar na escola o dia todo nos jogos internos. Então, eu sempre tive muito esse espírito de atleta. E aí foi quando nós viemos para Belém, continuei musculação, só que em 2019 veio a paixão pela corrida de rua. Eu era louca, eu quero experimentar e tal, eu fui para a corrida de rua. Ano passado fiz a minha primeira maratona e eu digo assim, que foram coisas que são 2 marcos que eu tive na vida. Ano passado, justamente foi quando eu decidi empreender, tipo, jogar tudo pro alto e tocar assim, foda-se, eu vou meter a cara. E eu veio o meu processo de preparação para maratona também. Foi onde eu aprendi a ser resiliente, onde eu aprendi que tudo está na nossa mente. Não generalizando, mas se você colocar na sua mente, você emanar aquela energia e falar assim, eu posso, você vai conseguir. Eu lembro que nós passamos 6 meses, foi abdicação total. E eu sempre gosto de trazer esse laço do esporte com o empreendedorismo, porque tudo é processo, gente. Se você vai montar um negócio, você vai ter que fazer processo, você vai vender, você tem que montar um processo. Quando eu fiz a minha primeira meia maratona do Rio, o meu foco era correr 21 quilômetros, mas no meu processo de preparação não corri 21, corri 18. Quando chegou na prova, no meu 18º quilômetro, eu falei, eu treinei até aqui. Não sei. Eu treinei até aqui e são só 3 quilômetros. Eu vou conseguir. E eu fui.
terminei meus 21. Quando você treina uma maratona, o seu foco é 42. Mas você treina no máximo até 36 quilômetros. Esse foi um marco da minha prova, que quando chegou nos meus 36 quilômetros, eu já tinha 4 horas de prova. E começou a doer, começou a bater o cansaço, meu Deus, não vai terminar. E aí? Mas eu não vou desistir. Eu passei 6 meses, eu me abdiquei. Eu digo assim que eu abri mão de muita coisa para viver um sonho. E o empreender é muito isso também. Você abre mão de muita coisa. Você vai perder amizades. Vai ter pessoas que vão chegar para você e vai falar assim: égua, eu escuto muito, égua, Cris, tu tá sumida, tu não sai mais com a gente, tu não quer beber, tu não vive mais na festa. Hoje, se você me chamar para sair na sexta-feira, todo mundo já sabe. Não me chame na sexta-feira, porque no sábado eu tenho um longão e eu acordo 4h30 da manhã para correr. E a Cris de hoje agradece a Cris que trocou as tochas de sexta por um sábado de manhã, justamente por saúde. Porque não adianta tu construir o império, chega lá na frente tu vai estar rico, milionário, mas tu não vai ter saúde para te usufruir de tudo que tu construiu. E a tua família? E o teu... Quando eu trago família, quando eu falo dos teus filhos e tua esposa e teus netos, como é que tu vai usufruir de todo o império que tu tem se tu não tem saúde? Teus filhos, eles vão crescer e tu pode estar lá acamado, tu não vai ter saúde para teu filho vai chegar e falar assim para mim: olha, papai, bora andar de bicicleta, bora andar de skate, tu não vai ter saúde para acompanhar teu filho. Então, por isso que eu sempre falo eu digo que o meu ponto, eu levo muito, meus pilares são saúde, família e trabalho. Porque se eu não tiver saúde, eu não posso cuidar da minha família. E se eu não tiver minha família, que é o meu esteio, eu não vou estar bem no meu trabalho também. Por isso que eu sempre trago. CPF, CNPJ, eles sempre andam juntos. Eu sempre posto, primeiro CPF, depois CNPJ. Aí tem dia que eu não consigo de manhã, mas eu coloco lá embaixo. E quando eu vou à noite, eu posto lá. Inverti a ordem, mas não negociei. Justamente por isso. E eu disse que a minha meta para 2024 seria priorizar ainda mais a minha saúde, para que eu conseguisse performar ainda melhor no meu trabalho. Eu digo que as palavras para 2024 é foco e performance, mas para performar bem eu tenho que estar bem também no meu CPF. Maravilha. Cris, assim, eu já sei que eu já estou abusando, sabe? Mas eu preciso escrever mais um pouco, só uma coisinha. Para quem quer começar no setor, quais são as dicas de quem já passou por bons bocados? Gente. Quais são as dicas para quem quer começar hoje? Vou cair de paraquedas, quero entrar no consignado. Cris, me ajuda. Primeiro tem que conhecer o produto, né? Tem até umas amigas que eu falo, cara, se você sair de onde você tá, não vai trabalhar outra promotora, não vai trabalhar outra empresa, você conhece o produto. É só você ter, eu digo que curiosidade... Criatividade é curiosidade. Você tem que trazer inovação para o mercado. Vai estudar o que as empresas estão fazendo lá fora que está dando certo. Traz para o teu negócio. Conhece o teu produto desde ali da fase que tu vai oferecer para o teu cliente até na fase final, onde tu já concedeu o crédito para ele. Traz uma experiência boa para o teu cliente, que é isso que eles querem, que é o que a gente não tem no mercado. Experiência do cliente, um bom atendimento. O cliente só quer ser ouvido. Nada mais que isso. Isso não vai te custar, nossa, meu Deus, eu vou ficar cansada, porque eu não sou psicóloga. Não é questão de ser psicóloga. Mas para quem quer começar a empreender no ramo, eu sempre trago isso. Faça bons relacionamentos. E conhece o processo, conhece o produto. Também não adianta tu querer entrar no mercado com a cara e com a coragem, porque não vai fluir. Essas são as dicas que eu trago pro ramo do negócio. Agora, se tu vai pro empreender, eu falo, gente... É aquela coisa, não confie nas pessoas que dizem te apoiar. Sempre esteja ali, atento, porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão segurar a tua mão e vai dizer, eu tô contigo. Mas tem pessoas que vai segurar a tua mão e na primeira hora que der o primeiro BO que a gente fala, ela vai falar assim, te vira. Aí quando as coisas voltarem a estar bem de novo, ela vai querer voltar. Ela vai querer se aproximar. Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que antigamente nem te enxergavam. Agora quando a pessoa começa a ter uma imagem no mercado... bora tomar um café? Tu tem um tempo para isso? Tu tem agenda para aquilo? Começa a surgir convite. Começa a surgir convite do nada, o pessoal querendo pegar a tua sombra. Até esqueci uma palavra que uma amiga ela sempre fala. Não é sugadores, que ela fala alguma coisa assim, eu me esqueci. Mas tem essas pessoas no envolto, né? Em relação ao negócio.
Cris, agradecer demais a primeira oportunidade por estar aqui, poder bater esse papo contigo, te entrevistar. A gente já conhecia um pouquinho da tua trajetória, hoje eu pude saber muito mais, compartilhar com a galera que está assistindo a gente. Gente, não, é difícil estar aqui, viu, na parte de entrevistada. Compartilha com a galera onde é que podem te encontrar, nas redes sociais. Então, as minhas redes sociais, o meu Instagram é @crisna.silva com 2 L's. Pode nos encontrar também na realizar.fintech, que é a nossa marca linda, nossa fintech da Amazônia. E também no Pode Realizar, que é @Pode Realizar Fintech, não é isso? Acho que olha só, não sabe nem o @ do YouTube dela, gente. Tá tudo junto com tá com tudo a Realizar. junto, tá tudo junto. Cris, mais uma vez, obrigado. Prazer enorme, sucesso na caminhada. Eu que agradeço o Melhor Marketing. Obrigado.